Olá pessoal, aqui é Leonardo Montes, gravando diretamente da minha casa, hoje dia 26 de abril do ano de 2018, e o nosso tema hoje é karma. Se você quiser ouvir outras reflexões, acessa youtube.com/barra Voz Espiritualista. Muito bem, você já ouviu falar na palavra karma? Sabe o que ela significa? Vamos entrar nesse universo aqui hoje. Bom, o termo karma é originário do budismo, mas foi incorporado a várias religiões espiritualistas, como Umbanda, Espiritismo, etc. Então, não é raro encontrarmos pessoas que falam karma isso, karma aquilo, e daqui para lá e por aí vai. Tanto é que eu gravei uma reflexão anteontem falando justamente sobre o ritual de queima de karma, que tem muita gente divulgando por aí e hoje vai ficar claro porque isso é uma completa besteira. Bom, mas vamos lá. Interessante que em nosso imaginário a palavra karma ela está associada a algo negativo. Então, quando a gente fala de karma, nós estamos falando de uma situação negativa e que a pessoa está vivendo. Mas não é bem assim. As linhas tradicionais do budismo, por exemplo, falam que há karmas positivos e karmas negativos. Então, olha só que interessante, né? A gente vê na mídia, na novela, nos filmes, né, o termo karma sempre é associado a coisas ruins, mas nem sempre. Ele também pode estar associado às coisas boas. Por quê? Porque há uma certa neutralidade no karma. Para a gente entender, o que essas linhas tradicionais do budismo falam sobre o karma é mais ou menos o seguinte: o karma é a compreensão de que a nossa ação no mundo produz consequências positivas ou negativas. E isso é como se fosse tabulado, como se isso fosse registrado de alguma forma pelo universo, por Deus, sei lá o quê, e a balança vai pesando para um lado ou para o outro. Então, a partir do momento em que eu começo a exercer a minha vontade no mundo, eu estou ou produzindo karma positivo ou produzindo karma negativo. Karma é simplesmente a relação que existe entre ação e reação, causa e efeito. Então, essa concepção foi muito bem incorporada nas doutrinas espiritualistas que têm um princípio semelhante. Eu não vou dizer que é a mesma coisa. Existem algumas nuances, algumas diferenças, mas eu vou deixar isso para o futuro, que para apontar direitinho eu teria que estudar mais a fundo, né, o karma por si. Mas há uma similaridade entre o conceito de karma no budismo e a lei de causa e efeito, por exemplo, no espiritismo. Então, como há essa proximidade, muitas pessoas trouxeram esse conceito, ou pelo menos essa palavra, essa expressão, né, para a sua vivência espiritual. Bom, mas por que eu disse que queimar karma é uma besteira? Porque pressupõe que alguém irá interferir no seu karma. E um dos princípios do conceito de karma no budismo é que ninguém é capaz de intervir no seu karma positivo e nem em seu karma negativo. Aquilo que você gera é consequência sua. Então, se você causa efeitos positivos, ninguém vai ter o mérito em seu lugar. Mas se você causa karma negativo, ninguém também assumirá as consequências do seu ato. Isso na Umbanda é muito bem representado naquele ponto de Xangô, quando diz: quem deve, paga, quem merece, recebe. A lei é essa. Não tem meio termo. Então, como é que pode uma pessoa vir e, através de um trabalho qualquer, interferir em algo que cabe somente a mim? Esse é um ponto muito interessante. Então, se eu gero consequências positivas, beleza, mérito meu. Se eu gero consequências negativas, azar o meu. Mas, de um jeito ou de outro, eu terei que lidar com toda essa carga energética positiva ou negativa que eu acabar criando com os meus atos. O grande problema nessa questão é que muita gente acha que as consequências das nossas ações precisam ser sentidas de forma imediata. Então, por exemplo, o cara olha e fala assim, né, eu acordo cedo,
Eu trabalho, eu estudo, eu me esforço, e estou nessa dificuldade danada, e na rua da minha casa tem uma boca de fumo, e os caras estão de carrão para lá, correntinha de ouro para cá, eles estão fazendo mal, por que que eles não recebem o mal de volta? Bom, na verdade, a gente olhando entre linhas, ele não está defendendo a lei do karma, nem a lei de causa e efeito, nem a lei de retorno, que são todas similares. Ele está defendendo a lei de vingança, né? Então ele acha que Deus tem que devolver o mal para aquele que faz o mal como uma forma de puni-lo. Mas a educação divina privilegia a transformação do espírito. O mal que ele está fazendo na sociedade não ficará impune. O mal que ele está fazendo a si mesmo não ficará impune. Mas esse choque de retorno chegará no momento em que ele já estiver propício à mudança. Enquanto ele não estiver propício à mudança, digamos assim, esse carne estará congelado. É por isso que muitas vezes a pessoa fala: Nossa, morreu Dona Fulaninha, ai, mas sofreu tanto. Era uma pessoa tão bondosa, ajudava todo mundo, era caridosa. Nossa, meu Deus, por que que sofreu tanto? Bom, ela é assim hoje. E no passado? Será que nesse momento em que ela está bonzinha, que ela faz caridade, que ela ajuda todo mundo, enfim, quando ela tem capacidade espiritual, não é justamente o momento dela enfrentar as consequências do seu passado negativo? Porque agora ela tem estrutura. Então o objetivo não é só vingar, não é só espetar a pessoa, fazer o espírito chorar e ranger os dentes. Também há o objetivo de fazer com que ele se eduque. Então, na hora certa, que pode ser daqui 5 minutos, pode ser daqui 5 anos, pode ser daqui 5 encarnações, mas na hora certa, a justiça divina entra em ação. E aí sim, a gente pode cantar o ponto de Xangô. Quem deve, paga. Quem merece, recebe. Tal é a lei. Bom, mas e aí? Como é que eu faço então, já que não existe queima de karma, como é que eu faço para me livrar do karma? Primeira coisa que você tem que fazer, aliás, não tem como você se livrar do karma, mas a pergunta seria: o que eu posso fazer para me livrar do karma negativo? Muito simples: parar de gerá-lo. Por isso que o budismo tem um apelo mentalista muito forte e ele realmente tem uma doutrina consistente que é capaz de fazer as pessoas mudarem, porque é uma questão muito simples. Vamos lá, parta do seguinte princípio: tudo que você fizer de bom gerará consequências boas. Tudo que você fizer ruim gerará consequências ruins. Ou se você não quer lidar com consequências ruins, passe então a gerar mais coisas positivas. Assim, a balança da sua positividade sobe e da negatividade desce. É o primeiro passo. Agora, qual que é o grande problema que a grande maioria das pessoas tem em relação a isso? Vamos lá. O cara passa 40 anos sendo um desastre ambulante na Terra. Faz mal para todo mundo, briga com a família, é aquele parente dor de dente que causa vergonha alheia. Em algum momento ele acorda e fala: Nossa, eu preciso mudar minha vida porque eu estou sofrendo e fazendo os outros sofrer. Aí o cara se empenha por 3 semanas e acha que isso será suficiente para apagar 40 anos de tragédia? Não é assim. Então, o primeiro passo é parar de alimentar a balança do karma negativo, passando a aumentar as coisas positivas que nós fazemos. E aí fica claro, por exemplo, por que os espíritos falam da caridade, da importância da caridade como a força que move a nossa alma, força que é capaz de transformar o nosso espírito, porque ela nos induz sempre a fazer o bem. E ao fazer o bem, eu vou aumentando a minha positividade e diminuindo a minha negatividade. Então é um processo simples, lógico, claro, muito fácil de ser entendido. Agora, não nos iludamos. A partir do momento em que eu paro de botar peso na minha balança do karma negativo, aquele karma que eu botei ali não vai desaparecer. Eu vou aumentar o peso da outra, então eu terei mais suporte espiritual. Vamos lembrar, por exemplo, que André Luiz escreveu algo belíssimo através de Chico Xavier, quando ele diz: O bem que fizeres em algum lugar é teu advogado em toda parte. Ou, por exemplo, quando o próprio Chico Xavier diz que, quando a justiça divina nos procura, objetivando ressarcir
as nossas dívidas do passado e nos encontra trabalhando em favor do bem, ela é atenuada. Então, em algum momento, tudo que eu pus na minha balança de negativo vai voltar para mim. É aquilo que na Umbanda a gente chama do que? Lei do retorno. Lei do retorno não é faz hoje, colhe amanhã. Ou pelo menos nem sempre. Como eu falei, pode ser daqui 5 dias, daqui 5 anos, daqui 10 anos, daqui 5 vidas, vai saber. Mas tudo que você colocou de negativo vai voltar para você. Vamos fazer um outro paralelo. O que Jesus ensinou? Não saireis daqui enquanto não pagar o último ceitil. Então, enquanto a nossa balança do karma negativo não estiver completamente limpa e a nossa balança da positividade estiver completamente cheia, nós não vamos conseguir ascender espiritualmente. Por isso é um processo lento, moroso, leva várias e várias encarnações, mas ele é contínuo. E desde agora nós podemos acordar e começar a fazer a diferença em nossa vida, da nossa família e do mundo, buscando sempre gerar karmas positivos. Vou parando por aqui. Se você quiser ouvir outras reflexões, youtube.com/voz espiritualista. Um abraço a todos.